você a fazer alguma pergunta, tá bom? Tirar sua máscara, falar mais alto para a gente poder ouvir e também ficar registrado, tá bom? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 16. Eu não sei se você já teve algum lugar onde você teve que fazer ali no atendimento ali, você teve que ter aquelas carinhas dos emojis, né? Desde daquela carinha assim mais fechada, brava, até aquela mais feliz, né? Para você ver o índice de satisfação que a pessoa vai ter ali naquele atendimento, ou naquela empresa, enfim. E é mais ou menos isso que acontece aqui. O pessoal vai avaliar Deus. Isso é muito complicado, né? O ser humano ainda faz isso. Eu acho que todos nós já fizemos isso algumas vezes na nossa vida, esse tipo de avaliação. E o Senhor Jesus está falando de João Batista, ele tem aquela dúvida, né? João Batista tem aquela dúvida crucial, o Senhor é o Messias ou não. E aí Jesus faz milagres e tudo, envia a resposta a João Batista, e aí então Jesus começa a falar quem é João Batista, as qualidades desse homem tão tremendo, né, que apesar de nesse instante de tanta tribulação, tanta dificuldade, vacilar um pouquinho ali, dar aquela tremida nas bases, né, o que acontece com todo grande homem de Deus, né, ele então exaltado por Jesus ali, e é falada então a atitude dele, a vida dele, maravilhosa. E com isso Jesus pega essa situação, pega esse gancho, e aí então ele vai mostrar a ação de Deus em relação àquela geração, mas a resposta daquela geração ao próprio Deus. Aí o versículo 16 diz assim: mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados na praça gritam aos companheiros: nós vos tocamos flautas e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e diziam: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí o glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Uma das características do pecado é justamente esse endurecimento, é trazer esse coração inquieto e insatisfeito. Quando Deus viu que tudo era bom, isso traria para todos nós uma plena satisfação, e essa satisfação não estaria em primeiro lugar naquilo que nós possuímos, mas naquilo, na própria pessoa de Deus, naquilo que o próprio Deus é para nós. Por isso que o que nós vemos é que essa busca pela satisfação nas coisas, ela é interminável, ela se torna uma coisa como se quem corre atrás do vento. Eu quero alcançar isso, e no dia que eu tiver isso, então eu vou estar satisfeito. E aí você luta, batalha, e se esforça e consegue aquilo, e você, ao alcançar aquelas vezes, imediatamente, ao ter aquilo na mão, você vai ver que não é tudo que você imaginava ou que você queria. E aí então o seu coração te impulsiona em outra direção, e assim vai. E não há essa satisfação plena nas coisas. Isso está em Deus mesmo. É em Deus que nós vamos encontrar essa satisfação plena. As coisas que nós possuímos, adquirimos, sonhos realizados, elas completam uma alegria, mas elas não podem ser o ponto central da nossa satisfação. Mas Deus sim tem que ser o ponto central da nossa satisfação. A nossa satisfação precisa ser Deus. O próprio Deus é a nossa alegria, é a nossa satisfação. E é justamente isso aqui que nós estamos vendo nesse texto. Esse povo não está satisfeito, o povo de Israel não está satisfeito, né? Veio João Batista com um aspecto mais de luto,
e veio Jesus com um aspecto mais de um casamento, e eles não querem nenhum e nem o outro. Então essa insatisfação do casamento ao luto, do nascimento à morte, da riqueza na pobreza, é uma coisa que é generalizada. Você pode ver, é só começar a chover, o pessoal vai começar a reclamar da chuva. Para de chover, o pessoal reclama, poxa, não está chovendo. Faz sol, não está sol demais. Se está frio, está frio demais. Então, essa ideia de uma busca, de uma insaciabilidade, isso está muito ligado à própria queda do ser humano, à própria queda do pecado. Por isso que o consumismo, a busca pelo experiencialismo, eu quero ter experiências novas, cada vez mais radicais, mais intensas, mais profundas. Essa busca, aí você vê aqueles parques de diversões mais doidos possível. Tem uns videozinhos na internet lá que é um elástico que puxa a pessoa assim para baixo e solta igual um estilingue. Vai matar, você chega a desmaiar lá em cima. Dizer, por que a pessoa sobe no traseiro? Esse é o experiencialismo, é o desejo, a sede por mais experiências, também por uma questão existencial, de um sentido da vida, enfim, tudo isso está aí, isso cresce cada vez mais nesse mundo. A busca por satisfação, felicidade, então torna-se cada vez mais intensa e mais comum. E o Senhor Jesus denuncia aquela geração por sua insatisfação com Deus. A insatisfação deles é com Deus, que envia em um momento o maior profeta, o maior mensageiro, o maior homem do mundo, João Batista, e no mesmo momento, e eles se encontram naquela geração, o seu próprio filho. Não tem nada, não dá para melhorar isso, ok? Não dá para ser melhor do que uma situação dessa. Você tem o maior profeta do Antigo Testamento e o Filho de Deus junto, na mesma nação, no mesmo local, no mesmo momento. Então, assim, tinha que ser um negócio extraordinário, tinha que ser algo que deixaria todo mundo radiante. Mas, infelizmente, o que nós vamos ver é essa insatisfação generalizada que acontece com a nação Israel, essa insatisfação seguida da rejeição da pessoa de Deus, porque veja, eles não estão rejeitando João Batista, eles não estão rejeitando Jesus, eles estão rejeitando aqueles que os enviou, o próprio Deus. E essa insatisfação seguida da rejeição e da ação de Deus resulta no endurecimento. A nação de Israel não se arrepende, e a condenação que vem adiante daquelas cidades onde o próprio Senhor Jesus vai fechar o tema falando da condenação daquela cidade. Então veja como a insatisfação é um negócio perigoso, ele está no nosso coração, e às vezes a gente tem expectativas em relação a Deus, nós temos expectativas em relação ao Evangelho, nós queremos algo de Deus, nós queremos algo do Evangelho, não conseguimos, e aquilo então endurece o coração das pessoas. Eu já tive algumas experiências de frustrar pessoas, e essas pessoas endureceram completamente em relação à minha pessoa. Eu lembro de uma irmã que ela pediu para eu fazer o casamento do filho dela. O filho dela, um cara drogado, sem responsabilidade alguma, uma situação muito complicada, e cara viciado em droga, uma situação muito dura, ela muito penalizada pela situação, queria muito que o filho dela se consertasse em tudo aquilo, mas ela não viu aquilo acontecer. E ela disse: pastor, case meu filho. Eu disse: não, minha irmã, eu não vou casar seu filho, isso não é a coisa certa a se fazer, isso não vai dar certo. Uma pessoa viciada em droga, uma situação, não faz sentido algo assim. Ela ficou muito entristecida comigo, muito aborrecida. Ela tinha uma expectativa que eu faria aquilo. Eu disse: não, minha irmã, a solução não é essa, a solução não é essa. Uma outra irmã uma vez pediu o filho dela também usando droga, bebendo, aquela coisa toda, uma vida toda errada. Não, pastor, coloca o meu filho para tocar na igreja, porque se ele tocar na igreja vai dar tudo certinho, ele vai voltar, ele vai encaminhar.
Não, minha irmã, é o contrário. Primeiro ele é salvo, depois ele toca na igreja. Primeiro ele é encaminhado por Deus, depois é que ele toca na igreja. Então, as pessoas, elas têm umas expectativas e isso geralmente não funciona muito bem e elas acabam se frustrando com o seu pastor, acabam se frustrando com o próprio Deus. Com o próprio Deus. Outro dia eu encontrei esse rapaz aí que queria tocar, isso já faz alguns bons anos. Eu encontrei ele está tão perdido, ele está mais perdido agora do que na própria época. As pessoas acham que isso é que vai consertar alguém, e ouvir algo, ouvir um não muitas vezes frustra. E aqui nós temos Deus agindo, nós temos Deus fazendo de duas maneiras bem diferentes a sua obra, usando dois homens muito poderosos, mas de maneira diferente, mas não satisfaz a nação de Israel, nem um extremo e nem o outro. Quando a nossa satisfação não está em Deus, nós nos lançamos no pecado e caímos na condenação. E a pergunta que nós precisamos fazer, a primeira pergunta é justamente essa: aonde está, ou em quem está a minha satisfação de verdade? Em quem está a minha satisfação de verdade? Às vezes a sua satisfação está no dinheiro, nos sonhos, nas conquistas, ou em alguma coisa nesse sentido. Mas se a sua satisfação está nisso, meu irmão, você está num grande risco, porque você nunca vai encontrar uma plena satisfação, e isso vai te impulsionar ao pecado cada vez mais, e há uma falta de arrependimento, um distanciamento do próprio Deus. Faça de Deus a alegria do seu coração, faça de Deus o regozijo da sua alma, a satisfação da sua vida. John Piper tem um livro justamente falando sobre Deus sendo a nossa satisfação, e é exatamente isso que a Bíblia nos chama, é que Deus seja a razão, o motivo, a alegria de toda a nossa vida, e que as demais coisas que nós fazemos na vida, o trabalho, o estudo, ou seja, qualquer outra coisa, uma diversão, uma conquista na vida, que aquilo seja um complemento da nossa alegria, mas não a satisfação da nossa alma. Então, aquele dia tão desejado chegou, o dia do Senhor, o Rei e seu reino eterno chegaram, mas o que nós temos no momento da vida de Jesus é uma mistura de salvação e juízo, de graça e verdade, de perdão e condenação, de luto e de casamento. Esse é o dia do Senhor. Aqueles que estão com Deus estão num casamento, estão sob o perdão, a graça e a verdade, sob a salvação. E quem não crê no Filho de Deus está sob juízo, em luto e em condenação. Deus enviou João Batista com uma mensagem de arrependimento no deserto, revelando a morte espiritual e o luto diante do pecado da nação de Israel e sua trágica história do Antigo Testamento. Uma nação que vinha caindo e levantando, mantendo-se mais caída do que de pé diante de Deus, diante do pecado, uma nação em queda contínua, e vez ou outra a nação de Israel levantava por causa de algum líder. Então João Batista vai para o deserto para mostrar justamente essa realidade espiritual que a nação de Israel está vivendo. Suas roupas, sua comida, sua mensagem, tudo revela esse momento, esse estado de trevas, essa condição espiritual que a nação de Israel se encontra. Então nós vemos que muitos aceitaram a mensagem de João Batista, se alegraram, como o próprio Senhor Jesus disse, se alegraram na sua luz, mas infelizmente a maioria do povo de Israel, como na maioria das vezes, o povo é feito apenas de curioso, de um bando de curiosos e de incrédulos. Infelizmente a nação de Israel como um todo não se arrependeu a fim de voltar-se de coração para Deus através da mensagem de João Batista. João Batista era uma pessoa austera em suas roupas, comida, lugar de morada e pregação. Sua vida e ministério era um modelo, era um certo aspecto, se assemelhava ao luto, a um estado de luto, de tristeza, de choro, de pranto. Essa era mais ou menos a ideia da figura e da mensagem do local onde João Batista estava no deserto. Tudo isso dava um aspecto de luto realmente.
Então, vem em contrapartida a isso o Filho de Deus, que está nas ruas, está nas festas, nos banquetes, no meio do povão, curando, libertando, conversando com as pessoas, tocando naqueles que estão doentes, alimentando as pessoas, multiplicando pão e peixe, enfim. Veja, Jesus quando vem parece um casamento. Por isso que em algumas parábolas a ideia de que ele é o noivo, a ideia é essa, isso é uma festa realmente que está acontecendo, é um resgate, é uma salvação. Nós temos os dois extremos, nós temos um ambiente de luto com João Batista e temos um ambiente de festa com Jesus, como um casamento, mas isso não agrada ninguém. Quando você olha, vão dizer de Jesus, aí está o glutão, beberrão, bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores, da pior gente que tinha. E de João Batista, não, esse é um endemoniado. Mas você fala, meu Deus do céu, que situação é essa? Quer dizer, Deus não agrada de jeito nenhum. Deus não agrada. E às vezes a gente fica, às vezes a gente olha isso e fala, se sente até culpado, se fosse, não o caso de Deus, mas nós, né? Nós às vezes tentamos agradar e não dá para agradar. Não dá para agradar. Se a satisfação de uma pessoa não está em Deus, é muito difícil agradar uma pessoa assim. Você é uma pessoa difícil de ser agradável, de ser agradada. Tem gente que é muito duro, que é muito complicado de ser feliz, de se fazer feliz. Infelizmente, essa é a situação da nação de Israel. Jesus se aproxima dessas pessoas para pregar para eles o Evangelho, não para se misturar no pecado deles, obviamente, mas para pregar o Evangelho para eles. Deus, na sua sabedoria, como o texto diz, a sabedoria de Deus se justifica pelas obras, isso é, Deus enviando os seus mensageiros e o seu Filho, isso justifica, isso mostra como Deus, na sua bondade, falando, como diz o autor de Hebreus, tendo Deus outrora falado muitas vezes e de diversas formas, nesses últimos dias nos falou através do Filho. Veja, Deus vem falando aos pais pelos profetas, de muitas e de muitas maneiras. Veja como Deus ele quer estender sua mensagem de diversas formas para alcançar diversos corações, para que ninguém fique sem ouvir o Evangelho. Mas isso não quer dizer que vai haver satisfação por parte das pessoas. Nós vemos Deus falando de várias formas e várias maneiras para alcançar o coração das pessoas. Por isso que numa igreja precisa haver pregação por todas as partes, de todas as pessoas, de todos os adolescentes têm que pregar o Evangelho, os jovens têm que pregar o Evangelho. Para quem? Para as pessoas da idade deles. Por quê? Porque a maneira deles conversarem, um evento que acontece para adolescente, para jovem é diferente de um evento que acontece para adulto. Um evento de homens é diferente de um evento de mulheres, onde ali vai se pregar o Evangelho, vai se falar de Cristo Jesus, ainda que todos estejam usando o mesmo evento para pregar o Evangelho com a intenção de comunicar a Cristo, a sua salvação e a sua graça. Cada um desses eventos e momentos será completamente diferente do outro. E isso é muito importante, porque você tem a salvação em Cristo sendo espalhada por todas as partes, mas de todas as maneiras possíveis. Claro que sejam corretas, que sejam santas. Por isso que é muito importante que todos na igreja preguem o Evangelho, que as crianças possam pregar o Evangelho, que os jovens, adolescentes, os homens, as mulheres, os idosos, os casais, todos venham a pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus. A sabedoria de Deus atua, meu amado irmão, em uma multiforme graça, como vai dizer Romanos 2,5, quando se rejeita a bondade e a longanimidade de Deus, a pessoa acumula para si mesmo de ira para o dia da ira e do justo juízo de Deus, que julgará cada um segundo
as suas obras. Veja, Deus, Ele está comunicando o Evangelho de tantas formas e de tantas maneiras. Mas aí está a nação de Israel como meninos, imaturos, birrentos. E veja, menino já era menino há 2000 anos atrás, né? Já era difícil de agradar há 2000 anos atrás. Hoje, pior ainda, né? A coisa está pior ainda. A gente estava vendo, até postei lá no WhatsApp da igreja, aquela reportagem que apareceu na Record, achei muito interessante, da Suécia, mostrando sobre as crianças, que elas tomam suas próprias decisões, elas guiam suas vidas, os pais não podem entrar no quarto sem a permissão delas, se elas ligarem e denunciarem, os pais vão ter problema com a polícia, enfim, uma série de situações. Se bater na porta, os filhos disserem não entra, você não pode entrar, quer dizer, eles escolhem o que vem, o que comem, quando dormem, enfim, eles governam plenamente, mas é o mesmo país onde cresce o forte consumo de drogas, há um índice altíssimo e crescente de suicídio, porque as pessoas estão em busca de uma autossatisfação, e como na própria reportagem vai mostrar, a satisfação deles, como não está em Deus, mas está nessa libertinagem em que eles vivem. Eles são felizes quando estão com um copo de cerveja, quando estão com um uísque na mão, aí então eles são felizes, estão sempre em busca de saciar suas necessidades, e eles nunca vão conseguir, a não ser em Deus. A nação de Israel é a mesma coisa. A nação de Israel, infelizmente, é uma situação bem parecida. E aí o versículo 20 diz: passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Increpar significa, oneidizo é a palavra grega, quer dizer reprovar. É uma reprovação vergonhosa, é uma reprovação que condena a pessoa, não está simplesmente dizendo olha o que você está fazendo errado, não, é uma reprovação que traz consigo a sentença, o juízo, a condenação e a vergonha daquilo que a pessoa está fazendo. Obviamente você tem Jesus e você tem João Batista, e não agrada. Infelizmente, o coração sem Cristo assim é, pelo fato, e o texto diz que Jesus está increpando aquelas cidades por um motivo. Olha o versículo 20: pelo fato de não terem se arrependido. Pelo fato de não terem se arrependido. O arrependimento é o fruto que Deus busca em nossas vidas. O arrependimento é o fruto que Deus busca em nossas vidas. Os milagres, olha o versículo 20. Jesus operou muitos milagres, e o que ele esperava? Arrependimento. Então, para que Deus faz milagres? Para o arrependimento. A gente tem uma ideia, e aqui está uma ideia muito errada, infelizmente transmitida por muitos pastores, de que o milagre é o milagre pelo milagre, é simplesmente não, Deus quer realizar seus sonhos, Deus quer saciar sua vontade, Deus quer cumprir, abençoar, Deus quer honrar você. Ainda tem esse papo hoje em dia, de que Deus quer te honrar, né? Como se você e eu fôssemos dignos de qualquer honra. A honra é a Ele a honra e a glória, né? Então, são as ideias, e o povo sai repetindo isso por aí. Não, Deus quer honrar você, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. Isso é uma besteira bem grande e não é bíblico. Mas quando Deus faz milagres, Ele faz para trazer arrependimento. Quando nós oramos por alguém e alguém é salvo, alguém é curado, alguém é liberto, é para arrependimento. Quando nós oramos por alguém que está com Covid, essa pessoa consegue ser livre, porque Deus na sua graça operou, é para arrependimento que Deus está fazendo aquilo. Por isso que quando vocês me pedem para orar por alguém, pastor, ora, o fulano, a fulano, Beltrana, olha, está com Covid, está com problema familiar, está morrendo, está
está assado, primeira coisa que eu digo para você, e o ponto principal da minha oração é: vamos orar por salvação. Porque se Deus faz qualquer coisa, é para arrependimento. Se a doença veio, é para o arrependimento. Se a cura veio, é para o arrependimento. Se as bênçãos caem, é para o arrependimento. Se tem escassez, é para o arrependimento. Deus está procurando um fruto. É o arrependimento, meu amado irmão. E é o arrependimento que tira a pessoa da rota do inferno. Halley disse o seguinte: se alguém quer caminhar para o céu, primeiro tem que entender que está caminhando para o inferno. E é verdade. Você tem que se dar conta: eu estou caminhando para o inferno. Eu não me arrependi, eu não me voltei para Deus. Eu estou caminhando em trevas, eu estou no caminho espaçoso, porque eu passei pela porta larga. Eu estou indo conduzido à perdição. E tem muita gente comigo, diz o texto sagrado. Tem muita gente comigo. Mas eu preciso ir para o caminho estreito e passar antes pela porta estreita, e são poucos. E quem disse é o seu dono da porta, é a própria porta. Eu sou a porta das ovelhas, né? Ele é a própria porta. Não tenta largar Jesus, que não vai dar certo nunca. Então, tudo, meu irmão, que acontece é para o arrependimento. Tudo que acontece, Deus está visando o arrependimento. O efeito que o Senhor esperava com os milagres era o arrependimento. Os ensinamentos e pregações de Jesus são para o nosso arrependimento. E o arrependimento é julgar-se a si mesmo e não justificar-se, julgar-se, colocar a luz da palavra de Deus, do mandamento, das Escrituras, e olhar para si mesmo sem justificativa, sem dar nenhuma explicação, e dizer: não, Deus, eu estou caído, eu estou em pecado diante de Ti, eu não estou vivendo segundo a Tua vontade. Confessar os seus pecados sem dar justificativa nenhuma. Não, Senhor, eu estou vivendo assim porque o fulano, Beltrano e a ciclana, ou porque a situação tal está me impulsionando para isso. Não, eu estou vivendo assim porque eu estou em pecado, e eu estou aqui confessando diante de Ti o meu pecado e voltando-me completamente para o Senhor. Arrependimento é a mudança do coração, é a mudança do coração, não é uma fachada. Arrependimento não é maquiagem, não é uma roupagem, mas é a mudança do coração de pedra para um coração de carne, que sente, que pode ser tocado pelo Deus vivo. Arrependimento é abandonar o pecado e passar a obedecer a Deus nos princípios da sua palavra. Cada bênção que Deus derrama sobre a sua vida é para o arrependimento. Cada bênção, cada provisão que Deus dá a você é para o arrependimento. Você vê a sua vida, você vê as bênçãos de Deus assim: Deus me deu mais dinheiro para o meu arrependimento. Você pensa assim, mas é isso que está aqui. Deus curou pessoas, muitas curas, e Ele esperava o arrependimento. As bênçãos de Deus têm produzido arrependimento na sua vida. A provisão de Deus trouxe você para mais perto da santidade de Deus. Os ensinamentos de Jesus estão transformando, meu amado irmão, o seu coração. O que você está fazendo com a misericórdia de Deus derramada em sua vida? Está se arrependendo ou está endurecendo o seu próprio coração? Você está mais grato? Você é mais santo? Você é mais satisfeito em Deus? Você está admirando mais o grande e eterno amor de Deus? Você está mais consciente da sua indignidade, de que você não merece a graça, o amor, as bênçãos, a provisão de Deus? Que se não fosse Ele, você não mereceria absolutamente nenhum, e você nada. As bênçãos de Deus têm sido motivo de maior evangelismo na sua vida, de você contar para as pessoas
a bondade, a misericórdia, os milagres, a graça, a proteção, a provisão de Deus sobre a sua vida. E assim você, ao contar aos perdidos as bênçãos de Deus, anunciar-lhes que da mesma forma um dia Deus salvou você e hoje está te abençoando e você não sabe por quê, a não ser por causa daquele tão grande amor com que Ele te amou, porque você de fato não merece as bênçãos de Deus. É isso que Deus quer. Sua vida de oração, sua vida de adoração é mais profunda, porque Deus está te abençoando, porque Deus está derramando bênçãos sobre a sua vida de adoração mais intensa por causa dessas bênçãos, em gratidão, em admiração, em adoração a Deus. Você está mais apegado a Deus em oração, depois das providências que Deus tem derramado em sua vida. Você está usando essas bênçãos para servir no reino de Deus com paixão e abundância. Você está deve ser poste de luz, né? Não, são fogos. Ah, é? Tá. Então deixa, irmão, são só fogos. Você quer poste de energia. Você está mais feliz em Deus pela sua compaixão e as suas misericórdias, que você está fazendo a provisão de Deus, mais grato, mais feliz. Olha, irmão, às vezes a gente vê isso acontecendo, né? A gente às vezes faz algo e a gente, né, pecador, falho da mesma forma, mas a gente acaba vendo, você faz o bem para aquela pessoa, você abençoa aquela pessoa de alguma maneira. Isso já aconteceu com todos nós, e a pessoa não consegue nem agradecer, já reparou? Não é triste isso? Quando a pessoa não consegue nem olhar para você e dizer, poxa, obrigado, porque você está me ajudando. Não é uma coisa assim que você está fazendo ali. A ingratidão é algo terrível, irmão. E a ingratidão a Deus é pior ainda, porque se a ingratidão com aquilo que a gente faz tão pouco pelo outro, já imagina Deus que está fazendo bem sempre, e Ele fez o bem maior, que é dar o seu Filho naquela cruz. Então, que nós possamos ser gratos a Deus, que não haja no meu e no seu coração ingratidão, pelo contrário, que os nossos corações possam ser gratos ao Senhor. Por isso que a gente sempre deve começar a oração com louvor, com gratidão, com adoração a Deus, porque há tanto que agradecer. Nós temos tudo para agradecer a Deus, e essa satisfação em Deus, ela é extraordinária, ela traz paz ao nosso coração, ela nos faz contentes com pouco. Paulo estava na prisão, na pior prisão do mundo, e quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha, até os não crentes pegaram esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, sai escrevendo e botando em tudo quanto é lugar. Então, coitado, não sabe nem do que está se falando ali. Paulo diz, eu posso passar fome, eu posso passar necessidade, eu posso estar preso, eu posso passar por tudo que meu Deus quer que eu passe. Eu posso tudo, não em mim mesmo, a força não está em mim, eu posso tudo naquele, em Deus, e a força é dele que me fortalece. A força não é minha, não sou eu que sou forte, eu entrego a Deus as minhas fraquezas e Ele me dá a sua força. É isso que esse texto está dizendo, e Paulo está dizendo, não que eu tenha necessidade. Como não? Você está na prisão, a pior prisão do mundo, o lugar é frio, você tem fome, você tem sede, você está numa situação terrível, e ele diz, não que eu tenho escassez,
Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Porque Deus é a minha satisfação. Deus é a minha satisfação. E é essa carta que Paulo diz: em tudo dai graças. Irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. O motivo da sua alegria é não é alegrar-se. Alegrai-vos, não, então o senhor está fora, não. Alegrai-vos sempre, não de vez em quando, não quando tudo vai bem. Alegrai-vos sempre, e o motivo da alegria é o Senhor. Aí está a satisfação de Paulo. E quando sua alma está satisfeita em Deus, ele consegue agradecer a Deus por tudo, até pela escassez, até pela dificuldade, até pela doença. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A murmuração? A reclamação? Não. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Amém, irmão? Satisfação em Deus. Versículo 21, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em ti e Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram há muito, que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Esse ai aí é a sentença de juízo, de sofrimento e de morte. Duas cidades de Israel estão sendo contrastadas com duas cidades dos fenícios, Tiro e Sidom. São povos pagãos que estão bem ao norte de Israel, são povos idólatras, adoravam Baal. Aí dali veio Jezabel, uma das piores figuras do Antigo Testamento, vem justamente daquela, ela era de Sidom, ela vem justamente daquela região. Mas é interessante que é nessa localidade que quando Jesus atravessa ali, logo aquela fronteira, vem uma mulher cirofenícia, e ali Jesus acha uma grande fé naquela mulher. Então, meu amado irmão, se aquela mensagem que Jesus está pregando, se aqueles milagres que Jesus está fazendo, se tivessem sido feitos lá em Tiro e Sidom, há muito, eles estavam cobertos de pano de saco e cinza, como se eles estivessem de luto. Essa é a ideia do luto. Você bota as panos, você tira as roupas e põe pano de saco e senta nas cinzas e joga cinza sobre você. Você está de luto. O arrependimento profundo chegaria ao coração deles. Mas o povo de Israel não. E aqui a gente vê que existem pessoas e pessoas, famílias e famílias, cidades e cidades, nações e nações. Todo mundo é pecador, mas tem gente pior do que o outro. Não é verdade? É isso que Jesus está dizendo. O povo de Israel é pior do que os sírios. O povo de Israel é pior que os fenícios. As cidades elas são piores do que os gentios. Porque se o evangelho estivesse sendo pregado lá, se os milagres estivessem sendo feitos lá, eles estavam arrependidos em pó de saco e cinza. Israel, João Batista tem demônio, e aí está o beberrão e o glutão. Eu não sei de que tipo de família você é, meu irmão, mas tem família mais dura que a outra. E quanto mais religioso é uma pessoa, uma nação, uma família, mais difícil, mais duro é essa pessoa. Parece ser mais fácil o bêbado do boteco se converter do que aquele que se diz religioso. Repare, quem se converteu na sua família? Veja, quem se converteu na sua família? As pessoas que você viu se converter, a maioria dessas pessoas não eram religiosos. As pessoas que estavam na balada, na gaiatada, que estavam na vida doida. Esse pessoal veio a Cristo. Muito raramente alguém que é religioso veio a Cristo. Muito
Muito dificilmente. Por quê? Porque a pessoa está cheia de auto-justificativas. Ela não consegue enxergar seu pecado. Ela não consegue ver suas próprias realidades. Então ela não consegue perceber o que está passando na sua própria vida. Ela se justifica nas suas obras, porque eu sou. Por isso que Martinho Lutero dizia: as nossas malditas boas obras são o que nos separam de Deus, mais do que os nossos pecados. E é verdade. Porque quando você coloca as suas boas obras, não, eu sou bom pai, eu sou boa mãe, eu sou bom filho, eu sou bom esposo, eu sou boa esposa, eu sou trabalhador, eu venho do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Então precisa de quê? Não precisa de salvação. Não precisa de ninguém. Não precisa de ninguém. Não precisa de Deus. Eu sou bom o suficiente. Agora, quando a pessoa está lá na bagaceira, aí o evangelho chega, eu sou miserável mesmo, eu não estou prestando para nada e Deus salva o pecador. Oh, glória! Que coisa linda. Ontem eu estava ouvindo um índio que se tornou pastor. Ele está no norte do Amazonas, num dos lugares mais isolados, segundo a reportagem, o lugar mais isolado do mundo, falando de índios, o lugar mais isolado do mundo. Tem lá uns 16 povos que nunca viram gente branca, só índio, no meio do mato, da floresta, não tem comunicação com ninguém, Esse índio estava falando de si mesmo, que ele estava bêbado, vivia bebendo, e um dia ele tinha ouvido a mensagem do Evangelho, e aí então ele teve um sonho, que Jesus, falando na língua dele, disse que ele tinha que abandonar tudo aquilo e se arrepender. Olha que coisa linda. E Deus trouxe ele, e hoje ele prega o Evangelho para outros índios. Então, aqui você tem Tiro e Sidom, que poderiam se arrepender, mas o povo de Israel não. A pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos é: quanta dureza existe no nosso coração? Quanta dureza existe no nosso coração? Geralmente a dureza do nosso coração é proporcional à nossa insatisfação, à nossa ingratidão para com Deus. Então o nosso coração se torna duro diante do Senhor. O que Jesus quer? Pano de saco e cinzas. É isso que Ele quer. Humilhação diante da morte espiritual em que a pessoa se encontra. O que Jesus quer é luto do arrependimento, as lágrimas diante do pecado, corações que se abrem arrependidos, confessando suas obras. É isso que o Senhor quer, porque há festa no céu, há mais júbilo no céu quando um pecador se arrepende, disse Jesus, do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Agora eu não sei onde estão os 99 justos que não precisam de arrependimento, né? Porque não há nem o justo, nem o sequer. Talvez aí a ironia do próprio Senhor Jesus falando na parábola no Lucas 15, da própria ironia que Ele está trazendo sobre os fariseus que estão ouvindo aquela parábola, que se achavam justos, e aí então Jesus dá essa alfinetada, né, neles. Versículo 23: Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura ao céu, descerás até o inferno. Rapaz, isso é o Evangelho? E não é? Que tem essa parte aqui do Evangelho? Porque se em Sodoma, meu Deus, se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecendo até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menor rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. E aqui nós temos um negócio bem interessante. Cafarnaum ficava numa estrada, no meio de uma estrada, numa cidade mais rica, ela ficava numa estrada comercial que ligava Damasco até o Egito. Então o tráfico ali era bem intenso e havia muita riqueza. Então Cafarnaum era uma cidade em que o pessoal estava mais bem aí financeiramente e tudo. Então a ideia aqui é de Isaías, do texto Isaías 14, quando essa figura de linguagem aqui, você será elevado até os céus, não, você vai ser jogado, ou descerás, é a mesma palavra aqui do grego, você será jogado ao inferno. Quando o pessoal usa muito esse texto para falar do diabo, mas o texto não está falando do diabo.
diabo, ele está falando da Babilônia, da nação da Babilônia, personificada no seu rei. Uma nação orgulhosa, poderosa, que não quer Deus, envolvida com a imoralidade, a injustiça, a idolatria, aquela coisa toda. E eles estão dizendo: não, eu vou subir até os céus. E aí o texto diz que eles vão descer até o Hades, isso até o lugar dos mortos, até o inferno. E a mesma coisa Jesus diz aqui para Cafarnaum. Agora, o que queria se admirar é que em Cafarnaum era não apenas a base do ministério de Jesus. Jesus ficava muito em Cafarnaum, a casa de Pedro estava lá, de outros discípulos também. Então Jesus permaneceu muito em Cafarnaum, vira e volta, Jesus estava por Cafarnaum, fez muitos milagres, pregou demais ali. Olha o que ele está dizendo. Olha o que ele está dizendo. E aqui, irmão, não confunda a bênção, o milagre, a visita de Jesus com a salvação. A Deus me abençoou, isso não indica que você está salvo. Deus me curou, isso não indica que você está salvo. As pessoas podem ser abençoadas, como essas pessoas aqui foram, e estão descendo ao inferno. Estão descendo ao inferno. E quem disse isso não foi eu, ainda bem. Quem disse isso foi Jesus, porque é Ele que é o juiz, não sou eu, nem você. É Ele quem diz quem sobe e quem desce. E aqui ele está dizendo que aquelas pessoas ouviram a mensagem do Evangelho, viram milagres e estão descendo ao inferno. E essa cidade, Cafarnaum, é pior do que Sodoma. Os habitantes dessa cidade são pior do que Sodoma. Eu fico pensando o que o Senhor Jesus diria de Samambaia. Eu fico pensando o que o Senhor Jesus diria do Brasil. Com tanta corrupção, tanta gente se dizendo crente, tantas pessoas se dizendo evangélicos, cristãos, e aí você vê escândalo atrás de escândalo, roubo atrás de roubo, imoralidade, divisão, fofoca, intriga dentro das igrejas. O povo deve ao banco até a tampa, mas é infiel nos seus dízimos e ofertas. Não, mas eu tenho a bênção de Deus, eu sou de Deus. Rapaz, eu queria ver Jesus falando para esse pessoal. O que é que ele ouviu? Porque, irmão, olha, o texto nos diz duas vezes, e isso é bem sério: Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo seu pecado, orgulho, idolatria, imoralidade, excesso de comida, de bens. Tudo isso era o pecado de Sodoma e Gomorra. E elas foram destruídas pelo próprio Deus, Mas, se o Evangelho tivesse sido pregado ali, se o Filho de Deus, se João Batista tivesse entrado em Sodoma e Gomorra e pregado ali o Evangelho, ela teria sobrevivido até 2.500 anos, que é a distância entre a destruição de Sodoma e Gomorra e Jesus. Mais ou menos 2.500 anos. Ela até aquele momento existiria. Veja, irmão, que o que destrói uma nação é a sua impenitência. O que destrói uma família é a sua impenitência. O que destrói uma pessoa é a sua falta de arrependimento, é a sua dureza. Quando alguém, muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrado sem que haja conserto. Provérbios. Alguém que muitas vezes é repreendido, é ensinado, é disciplinado, é corrigido, está sob a palavra de Deus, está sob a luz da verdade de Deus, e essa pessoa, no lugar de se arrepender, de julgar o seu próprio coração, de trazer isso para dentro de si, se humilhar diante de Deus, ela endurece e permanece como ela é, porque eu nasci assim, eu sou assim, minha família é assim, e eu vou ficar assim. Ela vai ser quebrada e não vai ter jeito, porque Deus não te chamou a não ser para o arrependimento. Se Deus está fazendo qualquer coisa na sua vida por um motivo, Ele quer o seu arrependimento. Deus quer que tenhamos uma vida, com certeza, de júbilo na sua presença. Mas antes do júbilo, vem o arrependimento, vem pano de saco e cinza. E todo dia tem que ter um momento do pano, do saco e das cinzas. Todo dia tem que ter um momento de júbilo do casamento.
mas todo dia tem que ter um momento do arrependimento. Meu amado irmão, que você possa voltar-se totalmente para Deus. E os dois textos terminam, tanto o versículo 22 quanto o versículo 24, dizendo a mesma sentença: no dia do juízo haverá menos rigor. Deus julga, Deus condena. Quem lançaria e quem lançou a cidade de Cafarnaum no inferno foi o próprio Deus. Nós não podemos achar que vamos ficar sob a luz do Evangelho, que isso não vai ter consequências, que Deus vai dar um jeito no final, que Deus vai dar um jeito, Deus vai ter você em bom lugar, ou fulano de tal em bom lugar, porque era um adolescente, porque era um jovem, porque era um homem de bem, ia para casa, voltava para o trabalho, nunca roubei, nunca matei. Não, Deus vai ter ele num bom lugar. Não é isso que a Bíblia diz, não, irmão. Não é isso, não. Se você está fazendo isso, você está enganando as pessoas. E você está empurrando essas pessoas para o inferno. É a mesma coisa que você olhar para uma pessoa e dizer para uma pessoa assim: você recebeu do médico o laudo de câncer daquela pessoa. E você dizer assim para a pessoa: olha, você não tem nada. Você pode tocar a sua vida. Você não tem câncer e esse negócio de quimioterapia, não é nada disso para você. Segue a sua vida. Você teria na sua mão a oportunidade da cura daquela pessoa, mas você se omitiu em dizer, porque ela teria que passar por quimioterapia, e você simplesmente não, vai dar tudo certo no final. Não faça isso, irmão. Isso não é amor. Isso não é amor. Isso não é amor. Você está empurrando a pessoa para a própria condenação dela. Então o Senhor Jesus nos mostra aqui o dia do juízo. Ele virá, ele chega para todo mundo no dia da sua morte. Ele está no dia da vida de cada um. Cada um passa por um chamado de arrependimento. Tudo que Deus está fazendo está chamando o arrependimento. Se Deus faz alguma coisa de bondade, chama o arrependimento. Se Deus disciplina alguém, é para o arrependimento. Se Deus abençoa, mostrando sua bondade, é para arrependimento. Se Deus traz alguma correção, é para arrependimento. Que você e eu possamos todos os dias colocar o pano de saco e cinzas diante do nosso Senhor, de fato nos arrepender, abandonar o pecado, não nos agarrarmos a quem somos e o que nossa família é, mas nos agarrarmos a Deus, colocando nele e tão somente nele toda a nossa satisfação. Feche os seus olhos, mesmo sentado, ore a Deus nesse momento, caro irmão.